Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre o que é o ensino científico e qual a importância dele no ensino médio, na escola média, por exemplo. E aí eu vou usar de dois exemplos, fazendo referência a dois personagens muito importantes e bem famosos da história da ciência contemporânea, que é o biólogo e astrônomo Carl Sagan e o Richard Feynman, o físico Richard Feynman. Então, assim, o que é a educação, o ensino científico? Qual a finalidade de se ter uma educação científica? O que ela pode, qual que é a finalidade do ensino científico e o que ele proporciona para o adolescente, para o cidadão, o futuro cidadão. O adolescente já é um cidadão, né, em sua plenitude. Mas o que isso proporciona a longo prazo? Então, será que o ensino científico ele ocorre somente quando eu pego meus alunos e levo eles para visitar a usina de Itaipu, ou eu pego eles e levo para visitar o Museu de Ciências, o Catavento, que tem aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, ou eu pego meus alunos e levo eles para visitar, no caso de uma escola situada na Europa. Então, quando um professor pega os alunos, leva eles para visitar o CERN, ou faz uma videoconferência apresentando o que é o CERN, ou faz um Open Day no Instituto de Física da USP, e assim por diante. Será que isso é educação científica? A educação científica, isso daí é educação científica também, mas ela não se limita a isso, porque isso já é algo, já está estabelecida. Isso daí é mais uma educação fast food do que uma educação realmente científica, porque é uma cartilha que o professor recebe, por exemplo, uma notificação dizendo que tem que levar os alunos para visitar o Observatório Griffith, ou vai levar os alunos para tal lugar. Isso não é educação científica, porque isso não partiu de uma ideia em conjunto entre professores e alunos e assim por diante. Isso é mais uma educação de cartilha, uma educação fast food, que já está pronto, né? Você vai lá, faz e leva para o Hopi Hari também, né? Para explicar a física, os brinquedos do Hopi Hari, ou constrói alguma coisa utilizando o Arduino e assim por diante. Os kits de robótica da LEG e assim por diante. E o que é educação científica, então? A educação científica, ela serve basicamente, a ciência em geral, serve basicamente para se resolver um problema. Então, você precisa de dados, de informações, de fazer uma pesquisa, de pensar sobre um determinado problema. Você precisa fazer um levantamento das ferramentas que você precisa para resolver esse problema. Então você tem um problema e você tem que fazer uma análise desse caso para resolver. Então a educação científica ela é muito positiva no sentido de ela preparar o jovem ou adolescente para ser um cidadão atuante na sua sociedade, no seu bairro, na sua família e assim por diante, no seu país, no seu planeta, diante de todos os problemas que existem e que existiram e que vão continuar existindo.
Então, a educação científica ela tem ela busca, em princípio, dar desenvolver essas habilidades, essas competências no estudante e que ele possa levar isso para a vida toda. Então a gente não vai conseguir isso fazendo utilização de uma educação já pré-moldada, uma educação pré-moldada, pré-estabelecida ali, cartilhada, por exemplo. E fazendo duas referências, mas eu vou deixar mais para frente, esses dois cientistas, como exemplos da boa utilização da ciência, do espírito científico, por exemplo. Então, o que é educação científica? A educação científica acontece quando o professor de ensino médio, ou da escola média, ele pega seu aluno e estabelece, por exemplo, um projeto de visitação ao supermercado do bairro, que está no bairro onde eles moram, quando ele faz a visita a um rio que existe na cidade dele, quando eles visitam uma determinada árvore que se localiza na cidade onde ele mora, as plantas, a vegetação, quando ele observa o céu noturno da cidade dele. Então, a distribuição da rede de distribuição elétrica que existe na cidade deles, o tráfego de veículos e assim por diante, a infraestrutura. Então isso é educação científica, você em conjunto, o professor tem essa liberdade e ele construir um projeto de observação, de análise de problemas e realidades locais e que fazem parte do cotidiano muito próximo onde eles estão inseridos. Então isso é educação científica. Quando ele leva professor de física, por exemplo, vai explicar sobre eletricidade e em algum momento ele estabelece isso com os alunos de visitar, por exemplo, conhecer como que é a instalação elétrica do supermercado da cidade. Você vê lá o transformador, você vê o que são os quadros de luz, como que você relacionar a física que está nos compêndios, nos livros didáticos, com a física presente no dia a dia daquele estabelecimento, por exemplo. Então isso é ensino científico. Por quê? Porque você tem uma variedade de desafios, desde o planejamento dessa visitação até como você vai chegar lá e vai ter acesso a essa informação, a esses locais, ou como você vai coletar essa informação, o que você está buscando aí. Então você tem todos esses desafios reais. Então não é algo pré-estruturado, não. Algo pré-estruturado que você pega um ônibus, coloca os alunos dentro e leva eles vão lá, se divertem, fazem um relatório depois. Não é isso, educação científica. Falando desses dois exemplos assim, que eu considero como fantásticos e do que é uma boa utilização da história da ciência, principalmente pelo Carl Sagan. Tem um episódio da série Cosmos, um documentário de 1990 em 13 capítulos, 13 capítulos cada um de 1 hora. No episódio 8, que é a Espinha Dorsal da Noite, ele visita a escola dele, onde ele estudou, lá no Bronx, lá em Chicago, acho que é Chicago, não sei, lá no Bronx, Nova York, por ali, sei lá. E aí ele visita essa escola e ele vai falar sobre planetas e ele faz referência a uma batata, dizendo que corpos com massas não tão grandes podem ter o formato de uma batata, porque a gravidade ela puxa tudo para o centro, então por isso que os planetas são redondos.
Mas você tem planetas que, com massa pequena, que ele pode ter a forma de uma batata, ele não vai ser uma esfera perfeita. Quanto mais massa ele tiver, talvez mais esfericamente perfeito ele seja. E isso é ensino científico. Ele não vai pegar um kit da Pascal ou um kit científico para explicar essas coisas. Ele faz uma referência com uma batata. E essa simplicidade ela é muito importante na ciência. No caso do Richard Feynman, é mais legal ainda. Teve um caso de explosão do ônibus espacial Atlantis em 1992, se não me engano. Ou foi 82, acho que foi 82. 92 o Feynman já deveria, acho que já estava quase falecendo. Acho que foi em 82, alguma coisa assim. Aí teve a explosão do ônibus espacial Atlantis. E um dos caras que compôs a comissão técnica de análise do porquê explodiu o ônibus espacial no lançamento, foi Apollo 12, se eu não me engano. Foi Apollo 12, ônibus espacial Atlantis. E na comissão de inquérito ali, na sindicância que foi aberta, o Feynman participou e na reunião de esclarecimento, depois que eles descobriram o porquê que houve a explosão, o Feynman, ele é incrível, ele vai para essa reunião, ele vai explicar o fenômeno. Ele não utilizou nada sofisticado, ele pegou um pedaço de metal lá, uma arruela, um elástico, e explicou por que um dos foguetes acabou explodindo e deu todo esse problema. Então, utilizando de um pedaço de cano de ferro e uma arruela e um elástico ou coisa parecida. Então, daí se vê como se dá qual que é o espírito científico da coisa, né? E a educação científica ela é essa. É essa educação científica que a gente tem que buscar desenvolver nas nossas aulas de física, de química, de ciências. E é isso daí. Eu acho que deu para colocar a ideia mais ou menos como que é a coisa.